Meu nome é Edson Garcia, né? Estou fazendo a cadeira de Conjuntura Econômica com o professor Cássio Moreira, o qual eu agradeço na escolha do tema. Eu fui muito feliz, né? E passo a discorrer os 5 modelos do Estado desenvolvimentista. Os 5 modelos do Estado desenvolvimentista é o modelo central original, o modelo tardio, o modelo periférico independente, o modelo periférico nacional independente e o modelo social democrático, né? Então, nos anos de 1950, os políticos, dentro da sua lucidez, começaram a definir o desenvolvimentismo, que na visão deles transformaram esses estudos num conjunto de ideias e estratégias para planejar o rumo da economia brasileira através da industrialização. Para tanto, eles alicerçaram os seguintes modelos. O primeiro modelo é o modelo central original, e esse modelo foi criado na Inglaterra, né? O modelo central original do Estado desenvolvimentista, mercantilista, promoveu a união das camadas sociais, né? Esse modelo foi gestado num ambiente de desenvolvimento no mercantilismo e não no Estado liberal, o que gerou crítica equivocada ao mercantilismo na fase do capitalismo. O Estado mercantilista visava o monopólio da economia do mercado interno e amplo seguro, através de alianças entre as monarquias e a burguesia. Então, o segundo modelo é o central tardio, se desenvolveu na Alemanha, né? Segundo Alexander, que fez uma análise profunda, afirma que os países europeus se desenvolveram no século XIX, na sua metade, e encontrado uma imensa intervenção do Estado. Esses países tiveram que enfrentar o imperialismo industrial na Inglaterra e na França. Otto von Bismarck liderou a Revolução Industrial, que associou a intervenção estatal e os financiamentos de novos bancos e de novos investimentos, servindo de exemplo para todos os outros países centrais da industrialização tardia. Já Alexander Hamilton, sobre a necessidade de blindar a indústria embrionária americana, inspirou a política de evidência industrial, coerente, duradoura, mantida até 1939, quando houve uma redução por parte dos Estados Unidos nas tarifas alfandegárias que estavam extrapoladas. A conjuntura das tarifas americanas mais altas do que a Inglaterra e da França, por sua vez, foram reduzidas anteriormente, constituiu uma estratégia desenvolvimentista que não pode ser explicada, sob o argumento da indústria não primogênita. Os admiráveis recursos dos Estados Unidos, abrangendo o petróleo, a taxa de câmbio, foi favorecido com a superdesvalorização a longo prazo, prevalecendo as exportações com seus lucros na taxa de câmbio do que as aplicadas no setor de manufaturados. Terceiro, modelo periférico independente. Esse modelo se desenvolveu na Coreia do Sul. Os japoneses são o exemplo desse modelo, mas eles sentiram-se humilhados quando foram submetidos a abrir o comércio com o Ocidente em 1854. E sob o controle deles, houve rápida industrialização nos 40 anos seguintes. Foi nesse interim que a tecnologia foi copiada literalmente. Aconteceu a restauração e foi formada uma classe média de burocratas. Posteriormente, a privatização tornaram-se empresários. Os japoneses, sem a menor cerimônia, copiaram literalmente. Países ao leste da Ásia rastrearam e limitaram os empréstimos solicitados no exterior, bem como a inclusão no mercado pelas empresas multinacionais. Com a finalidade de manter as taxas de câmbio, os mentores das políticas dos países asiáticos tiveram uma vantagem expressiva em relação aos países latino-americanos. A China foi genuinamente independente. Através da educação de sua população, desenvolveu a infraestrutura da indústria básica, atividades de Estado geralmente pode realizar de maneira eficaz e se colocar as pessoas corretas e competentes nos lugares certos. O modelo periférico nacional dependente, modelo do Brasil. Os empresários simultaneamente
ora são nacionalistas, ora desenvolvimentistas, ora são liberais e dependentes, ao contrário dos empresários asiáticos, que se sentem europeus e têm dificuldade para se identificar com o povo mestiço de seu país. Se industrializaram no período da pós-guerra no modelo nacional dependente, completando a Revolução Capitalista, porém não conseguiram manter as boas taxas de crescimento de 1980. Os países em desenvolvimento haviam tentado, a partir de 1980, com a poupança externa, se enfraqueceram e entraram numa grave situação financeira. No norte, em torno deste, ocorreu a virada neoliberal. Os países abastados deixaram sua estratégia social-democrata e o desenvolvimentista e transformaram o Banco Mundial em um instrumento de consenso de Washington. As taxas de crescimento desmoronaram tanto no centro quanto na periferia do capitalismo. Diferente do Brasil, o crescimento de renda per capita aumentou quase 4% ao ano durante a Revolução Industrial, de 1930 a 1980, e desde 1981 cresce a uma taxa média per capita de 0,8% ao ano. A partir da metade do ano 2000 surgiu a Escola de Pensamento Novo Desenvolvimento e vem propondo uma explicação para o fracasso do modelo nacional dependente. Para que ocorra o desenvolvimento econômico e o país realize o catching up, não basta educação, investimento, infraestrutura e boas instituições e política industrial. Dois fatos históricos explicaram o melhor declínio da taxa de crescimento, principalmente no Brasil e no México. Primeiro foi a grande dívida externa dos anos de 1980 e a submissão ao Congresso de Washington. O Estado liberal adotou com bons olhos as políticas neoliberais, aumentou as taxas de juros para aprofundar o capitalismo, deixou de neutralizar a doença holandesa e experimentou as baixas taxas de crescimento. Já os países latino-americanos só lograram se industrializar porque, no quadro do Estado desenvolvimentista, neutralizar a doença holandesa intuitivamente com o uso de taxas múltiplas de juros ou, então, tarifas. Quinto modelo social-democrático, o segundo modelo desenvolvimentismo. Nos países centrais, depois da Revolução Industrial, a economia do país é liberalizada. Grã-Bretanha e França surgiram uma política entre as décadas de 1840 e 1920, embora o caso desses dois países não fosse um liberalismo econômico radical. Na era de ouro do capitalismo, que durou 30 anos após a Segunda Guerra Mundial, foi dominante o quinto modelo de Estado desenvolvimentista, o Estado desenvolvimentista do bem-estar social. Nos anos de 1970, uma crise econômica modesta, quando comparado com a Grande Depressão dos anos de 1930, foi suficiente para que o neoliberalismo, um liberalismo econômico radical e um liberalismo político individualista e conservador voltasse a ser dominante. O novo Estado liberal, que foi dominante entre aproximadamente 1980 e a grande crise financeira de 2008, foi uma tentativa fracassada de voltar ao Estado liberal, que teria existido no século XIX. Fracassou porque o modelo social democrático, segundo o desenvolvimentista, não fazia sentido retornar a um modelo de Estado inferior. O capitalismo passou por transformações extraordinárias e se tornou muito mais complexo, tornando necessário coordenação estatal, não menos. Porque a globalização, que foi não apenas o resultado de mudanças tecnológicas, mas também de reformas neoliberais, patrocinadas pelos Estados Unidos e demais países ricos. Como podemos constatar, os 5 modelos de Estado desenvolvimentista foram importantes para a estratégia e planejamento no rumo da economia brasileira, através da industrialização.